Olá pessoal, beleza? Estamos de volta aí depois de um tempinho sem gravar, mas hoje eu tenho um assunto interessante a tratar nesse vídeo aqui. Vou falar sobre a teoria da Terra plana. Pois é, uma teoria aí que tem tomado conta da internet. E essa teoria não é moderna não, é coisa antiga, vem lá da Idade do Bronze. Mas hoje em dia ainda tem gente que acredita nisso. E essa teoria tem crescido muito, tem ganhado novos adeptos, gente famosa, né, defendendo que a Terra é plana, dizendo que as agências espaciais, como a NASA, por exemplo, estão mentindo para as pessoas. A primeira vez que eu vi uma pessoa defendendo o modelo de Terra plana foi numa rede social. Não faz muito tempo não. E na época eu nem dei muita atenção, achei que era brincadeira da pessoa, porque eu pensava assim, poxa, quem em pleno século XXI defenderia uma ideia dessa? Mas hoje eu vejo que tem gente sim que acredita nisso, que argumenta em cima disso. Eu acho legal o debate, eu acho legal que as pessoas possam contestar e debater dentro ali de uma lógica, né? Com argumentos lógicos e tudo, claro. E essas pessoas acreditam sim numa conspiração mundial, eles acreditam que as agências espaciais estão unidas para mentir a respeito do formato da Terra, para esconder a verdade das pessoas. E aí quando eu pergunto, né, poxa, por que isso? Por que essa conspiração mundial? O que a NASA, por exemplo, ganharia mentindo sobre o verdadeiro formato do planeta? O que ela ganharia com isso? E a resposta é sempre a mesma. Eles dizem que a conspiração, na verdade, é contra a Bíblia, porque eles querem esconder da população que a Bíblia está certa a respeito do formato da Terra. Mas será que a Bíblia diz realmente que a Terra é plana? Será que a Bíblia apoia essa cosmovisão? É o que vamos ver nesse vídeo. Antes de começarmos a analisar os versículos que são utilizados pelos terraplanistas para dar um suporte bíblico para essa teoria, vamos entender um pouco sobre essa cosmovisão. Temos aqui um modelo gráfico da Terra plana. E como você pode ver, ela se parece com uma grande pizza, ou com um grande disco. Na borda desse grande disco teríamos um paredão de gelo, que segura as águas dos oceanos e impede que essas águas caiam no abismo, que é toda essa parte escura abaixo da Terra plana. Esse paredão de gelo seria a Antártida. No modelo da Terra esférica, a Antártida fica no Polo Sul, mas no modelo da Terra plana, a Antártida fica na borda desse grande disco, segurando as águas dos oceanos para que elas não caiam no abismo. A Terra plana também estaria envolta por uma grande redoma. Essa redoma seria feita com material sólido, como vidro, e as estrelas estariam fixadas nela. O Sol não seria tão grande e também não estaria a 150 milhões de quilômetros de distância, como no modelo convencional, mas estaria a apenas alguns quilômetros de nós. Agora vou mostrar para vocês alguns trechos de vídeos que os terraplanistas usam para fornecer evidências de que a Terra é de fato plana. Começando por esse vídeo, onde eles alegam que as nuvens estão passando por detrás do Sol. Seria isso possível? Acho que essa não é tão difícil assim de explicar. Aparentemente as nuvens da extremidade não são tão densas como as nuvens de baixo, e por isso são ofuscadas pelo forte brilho do Sol quando passam diante dele, dando essa impressão de que estão passando por detrás do Sol, mas é só uma ilusão. As nuvens que aparecem na frente do Sol são mais escuras, porque são mais densas, e por esse motivo não são ofuscadas pela luz do Sol. Um outro vídeo mostra um foguete que supostamente atingiu o domo.
mais incrível disso tudo foi o foguete se chocar com o suposto domo a essa velocidade e permanecer intacto. Pela lógica, ele teria que ter sido feito em pedaços, não é mesmo? Agora, incrível mesmo foi o sujeito que tentou provar que a Terra é plana usando uma régua. De fato possa ser comprovada, isso não é comprovável na prática. Agora, se você fizer um teste simples, usando uma régua, colocando no horizonte seu campo de visão, seja numa escala menor quanto numa escala maior, você vê que é perfeitamente comprovável a teoria da Terra plana. Na verdade, isso é bem fácil de explicar. O rapaz do vídeo não consegue perceber a curvatura da Terra porque todo o campo de visão dele tem um tamanho insignificante se comparado com o tamanho total da Terra. Ele seria como uma bactéria numa bola de golfe. Para enxergar a curvatura da Terra, ele teria que se afastar do planeta de tal forma que conseguisse ter um campo de visão muito maior. Bom, agora vamos analisar os versículos mais utilizados pelos terraplanistas e ver se eles realmente apoiam o modelo da Terra plana. Primeiro vamos falar sobre a questão do abismo. Como nós vimos, os terraplanistas dizem que a Terra plana é circundada por um abismo profundo e que se não fossem as muralhas de gelo da Antártida, as águas do oceano cairiam nesse abismo. Para dar uma base bíblica para essa cosmovisão, eles citam várias passagens da Bíblia onde a palavra abismo aparece, como por exemplo Jó 28:14 e outros. A palavra abismo, nesse caso, foi traduzida da palavra hebraica original Tehom, que significa oceano primevo ou águas empoladas. Ou seja, quando a Bíblia usa essa palavra, ela não está se referindo a um precipício ao lado de uma suposta terra plana, e sim às profundezas do mar. Isso mesmo, a palavra abismo na Bíblia se refere à profundidade do oceano. Essa palavra também pode se referir às águas subterrâneas. Quer ver só? Vamos comparar algumas traduções diferentes. Na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a passagem de Jó 28:14 fica dessa forma. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Mas na tradução linguagem de hoje, essa mesma passagem fica dessa forma. O oceano afirma, aqui não está, e o mar diz, aqui também não. Viu só como a palavra abismo foi traduzida como oceano? Mais um exemplo. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Isso na tradução Nova Versão Internacional. Agora, na linguagem de hoje, a gente lê o seguinte: nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Provérbios 8:24. Portanto, a Bíblia realmente não fala sobre um suposto abismo ao lado de uma suposta terra plana, mas usa a palavra abismo para falar sobre a profundeza do próprio oceano. Os terraplanistas citam Isaías 40:22 para alegar que a Bíblia apoia o modelo da Terra plana. Esse versículo diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Claro que para os terraplanistas esse círculo mencionado no versículo diz respeito à lateral ou borda da suposta terra plana, que teria um formato circular, como a borda de um disco de vinil. No entanto, eles não percebem que esse círculo mencionado no versículo pode estar se referindo à curvatura da Terra, a mesma curvatura que para eles não existe. E isso refutaria o modelo da Terra plana, obviamente. A palavra traduzida como círculo em Isaías 40:22 foi hug. Essa palavra pode ser traduzida como círculo, redondeza, horizonte e também como globo. Isso mesmo. Segundo o léxico analítico hebraico e caldeu de Davidson, a palavra hog, traduzida círculo, pode também significar esfera.
Isso tanto é verdade que algumas versões bíblicas traduzem Rogue como globo nessa passagem. Portanto, os terraplanistas podem estar usando, sem perceber, um versículo bíblico que na verdade refuta o modelo da Terra plana. Ainda falando na borda redonda da Terra plana, os terraplanistas citam o versículo de Jó 26:10. Esse versículo diz o seguinte: marcou um limite circular sobre a superfície das águas. Os terraplanistas acham que esse limite circular mencionado no versículo diz respeito à borda circular da Terra plana, que serviria como um limite para as águas. No entanto, porém, eles parecem ignorar um pequeno detalhe. O versículo fala que o limite está na superfície das águas, e não nas laterais da suposta Terra plana. Ou seja, novamente os terraplanistas parecem estar usando um versículo que na verdade refuta o conceito da Terra plana, pois fala numa superfície circular nas águas, o que aponta para a existência de uma curvatura no planeta, a mesma curvatura que para eles não existe. Agora vamos à questão do domo, que supostamente envolve a Terra plana. Os terraplanistas dizem que a Bíblia ensina sobre esse domo. Será mesmo? É importante que você saiba que a Bíblia jamais ensinou que a atmosfera possui um domo ou uma abóbada. No original hebraico, a Bíblia se refere à atmosfera usando a palavra roquia, cujo significado literal é expansão. Essa palavra traz a ideia de algo extenso, alargado, o que está de acordo com o que sabemos hoje a respeito da atmosfera. Palavras como firmamento, abóbada ou cúpula, que traz a ideia de uma atmosfera sólida, foram inseridas na Bíblia durante a tradução do original hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Essa tradução foi feita entre os séculos 3 e 2 a.C. A crença em uma atmosfera sólida era muito comum naquela época, e isso influenciou na tradução. Na hora de traduzir o hebraico roquia para o grego, os tradutores procuraram não por uma palavra grega com o mesmo significado da palavra original, mas por uma palavra que estava mais de acordo com a crença cosmológica predominante na época. E assim traduziram erroneamente a palavra roquia, que significa expansão, por esterioma, que significa firmamento. A crença numa atmosfera sólida era tão comum nos tempos antigos que até mesmo alguns personagens bíblicos expressaram essa crença. Eliú, por exemplo, chegou a dizer que os céus estão firmes como espelho fundido. É importante que o leitor bíblico saiba discernir quando a Bíblia está ensinando alguma coisa e quando ela está apenas reproduzindo um diálogo com as opiniões pessoais de seus personagens. Isso acontece de vez em quando. O próprio Eliú admitiu que o seu discurso era apenas a opinião pessoal dele. Eliú foi um homem que viveu numa época remota, e suas crenças cosmológicas estão de acordo com o que se pensava naquela época.